Muito bem, então vamos lá. Bem-vindos, bem-vindo, bem-vindas. Eu entrei com o Léo aqui, a gente estava só essa época do ano. Professor Waldorf trabalha o triplo, né? O semestre vai apertando a gente assim quando chega em São João, de tanta correria, de tanta. Então, se a gente precisar falar um pouquinho disso, se vocês precisarem, tá? Aproveitar para desabafar um pouquinho, pode, tá? É, mas eu fiquei devendo falar de São Francisco para Ju. No último encontro, acho que São Francisco é um tema importante. Eu acho que ninguém entrou nessa época ainda, então a gente aproveita para já dar uma palhinha, uma perspectiva do que vem aí para o segundo semestre, né? Porque agora vocês já estão cada um na sua época aí, mas não movimenta muito o tabuleiro. Depois entra de férias. No retorno, vocês já têm algum panorama aí dessa época de Santos. A Andresa também pediu uma força com a história da aquarela. Eu já mandei o material lá no grupo, mas eu acho que ela ainda está um pouco perdida. Eu vou tentar falar um pouco, aprofundar um pouco mais nisso para ela se situar um pouco melhor. Vou ver se eu tenho outros materiais também para botar lá no grupo. Eu tenho também uma pasta onde eu guardei todo o meu planejamento de aquarela. Eu não acionei ela ainda, mas eu sei onde ela está. Então, se vocês precisarem, Laida, quais foram as aquarelas que você fez no segundo ano? Eu tenho isso tudo guardado. Aí é só eu procurar. Então, se vocês precisarem desse tipo de coisa, que é o planejamento do que eu fiz, mesmo que vocês não usem tudo, só para dar uma inspirada, uma situada, assim, se for legal para vocês, eu posso me organizar para juntar tudo, fazer, né? Não vou fotografar uma por uma porque daria muito trabalho, mas eu posso botar elas todas no tapete da sala e tirar uma foto de cima para vocês terem um planejamento do ano, saber o que aconteceu, sabe? Porque às vezes o que eu sinto que falta também é ideia, sabe? Variações do mesma coisa, porque no segundo é mais complexo do que o primeiro, mas ainda é muito mais simples do que o terceiro. Só que o que eu chamei a atenção para vocês quando a gente falou um pouco sobre aquarela no último encontro foi o tempo todo onde eu preciso chegar. Eu sinto que isso foi um mantra para mim que me ajudou não só na aquarela, né? Na matemática, na gramática. Quando a gente, opa, tô aqui. Ai, aqui parece tão fácil ainda, claro, né? Eu sou adulto, né? Ai, aqui parece tão fácil ainda a matemática, a gramática ou a aquarela. Mas de repente a gente passa para o terceiro, passa para o quarto. Como a gente não viveu uma educação Waldorf, às vezes do segundo para o quinto a gente já leva um susto, como professor de classe ou como uma mãe que quer ficar fazendo a complementação artística ali juntinho com o filho, né? Como é o caso da Ju. Do segundo para o quinto, gente, já tem um salto tão absurdo em tudo, né? No trabalho manual vai para um tricô que de repente tem 5 agulhas, 4 ficam, né? As 3 agulhas ficam penduradas ali. Não é qualquer um. A gente se assusta com essas coisas, né? É tudo. Eu estou dando o exemplo do trabalho manual, porque o trabalho manual, eu juro para vocês, eu me apavorei. No seminário, quando ela apareceu com aquela meia, com aquele monte de agulha pendurada, eu falei, pronto, agora já era. Não tem a menor chance de eu aprender esse negócio. Mas isso eu senti em outros lugares também. Não foi só ali, né? Porque a gramática, por exemplo, né? A gente que viveu uma educação tradicional, que desenvolve até quase como uma fobiazinha, né? Daquele jeito de decorar aquele monte de coisa. Você fica pensando, não vai ter jeito de eu deixar isso bonito, não. Que caldeirão de fantasia que vai dar um jeito nesse trem. Não tem jeito desse negócio ficar bonito, porque isso é muito chato. Mas tem. Só que a gente tem que ir o tempo todo. Eu tô aqui, preciso chegar lá. Tô aqui, preciso chegar lá. Eu sinto que isso foi criando uma tranquilidade para mim de me preparando, de treinando, de entendendo até onde eu podia ir, se eu não estava puxando muito, né? Eu acho que a gente também vive esse desafio como professor de classe, que não foi aluno, né? Porque eu acho que quem foi aluno tem uma outra visão, tem uma outra vivência.
né? Quem não foi aluno, eu acho que tem uma coisa que é, será que eu estou pegando muito leve? Estou muito pesado. Fica o tempo todo entre a cruz e a caldeirinha de, nossa, mas esses meninos estavam precisando de muito mais arroz com feijão do que eu estou oferecendo. Ou o contrário, né? Da gente estar puxando muito, porque não é orgânico esse movimento de, eu gosto dessa imagem, né? De colocar dentro de um caldeirão de fantasia tudo que a gente precisa passar para as crianças, né? É um exercício, ele é elaborado, ele exige um trabalho meditativo, um trabalho criativo, um trabalho artístico, uma autoeducação, um estudo, né? Então, é trabalho. Eu vou começar pelo São Francisco, depois a gente vai para Aquarela, e se vocês tiverem hoje de manhã, perto da hora do almoço, eu também mandei um recadinho para cada um de vocês, porque a gente está chegando no final do semestre. Vai ser ótimo se vocês me derem um feedback de, Laida, tá tudo bem, tá faltando isso, tô sentindo falta daquilo. Aí eu tinha uma expectativa que, né, eu acho que é a hora mesmo para a gente dar uma reformulada, se for preciso, e o Léo deu uma ideia super legal de, já que agora vocês entraram um pouco mais no ritmo na classe, a gente conseguir trazer para o apoio pedagógico um pouco mais de minúcia do dia a dia, de dificuldades às vezes mais pontuais do dia a dia, que vocês muitas vezes não têm como tempo para trocar no colegiado, não tem um professor experiente que tenha tempo para dar uma ajuda. Muitos de vocês, né, o encontro com o tutor ou com a tutora é muito esporádico para conseguir mergulhar numa. E aí, às vezes, tudo bem, estou entendendo o que é para eu fazer na aquarela, estou conseguindo construir bem aqui meu planejamento de época, mas, poxa, eu estou com uma questão aqui com essa criança que ia ser muito legal trazer para o grupo, ouvir o que os outros estão passando parecido, como a Laida lidava com isso. Então, o Léo trouxe essa ideia hoje no feedback dele, eu achei muito legal. Se a gente tiver um tempo, se você já tiver algum exemplo, tá, Léo? De uma situação assim, eu acho que o exemplo que você deu foi super pertinente, que era do tempo das crianças, né? Aquela criança que nunca consegue terminar junto com os outros, ou aquela que sempre termina antes de todo mundo, né? E quando isso, de repente, se torna uma questão, né? Ou para a criança ou para as outras da classe, como que a gente cuida disso? Esse exemplo é ótimo. Então, se a gente conseguir chegar nisso, vai ser bom. Eu vou começar por São Francisco. Eu estou no meu local de trabalho. Então, na última aula eu estava em casa e eu levei tudo, assim, só pro meu canto de trabalho em casa. E para cá eu não trouxe. Mas não tem problema, porque quando eu sair, vou voltar para casa e vou fotografar para vocês. Não é um material inédito. Tem vários professores que trabalham com esse livro. É um livro que trata da história de São Francisco. Ele é um livro, tipo uma coletânea. Eu já vi que tem do Gandhi, que tem vários professores que usam também mais para frente, né, no segundo segmento do fundamental. Tem vários professores que usam esse. Eu não me prendi muito à história, tá, Ju, do que está ali. Mas se você quiser um guia para contar a história, momentos da história de São Francisco que de repente estão, né, isso não está tão claro para ti, como eu vou contar, né, como eu vou contar a história dele. É um livro que conta a história com todos os momentos importantes da vida dele. E é claro que você pode dar uma editada, estuda primeiro, né, dar uma filtrada em alguma coisa que você sente que você ainda tem toda essa sorte assim de, bom, é só para o Rafa, então você pode editar sabendo o que vai ficar legal para ele ou não, né? Tem uma papelaria, eu não sei se a Ana e o Léo têm esse material, depois eu vou mandar uma foto lá no grupo e vocês me contem se vocês querem ele também. Eu descobri uma papelaria aqui na cidade que transforma os documentos em PDF, então se for interessante para vocês estudarem esse livro, eu posso levar lá, transformar ele em PDF e jogar no grupo para vocês. Para mim, o mais legal desse livro foi ter um panorama todo, aonde eu consegui, isso aqui eu vou botar luz, isso aqui eu vou ignorar, acho que isso aqui é muito longo.
era um material para me inspirar a contar a história dele. Por quê? Tem vários professores que contam episódios. E às vezes eu sinto que esse recorte tão pequeno não traz para as crianças uma dimensão, uma profundidade, né, do que a gente quer passar, essa referência de São Francisco. Ah, eu vou contar a história dele com o lobo de Gúbio. Às vezes fica muito pequeno, fica muito simples. Eu senti necessidade de sabe, de contar um pouco mais, de ter um panorama da vida, essa curva da vida, mas o que aconteceu? Aonde foi que ele se encontrou, mas todo mundo de repente achou que ele se perdeu, né? Porque ele estava ali na nobreza, filho né, de uma família super abastada, de repente ele começa a querer abrir mão de tudo, tanto que ele já não cabia mais naquela casa, né? E aí ele resolve que, além de tudo, ainda tem essa relação muito profunda e muito intuitiva, muito bonita, muito diferente com os animais, né? Ainda tem toda a relação dele com uma figura feminina, mas aí fica todo mundo de repente esperando que vai acontecer uma coisa que não acontece, né? Então, eu sinto que é interessante esse estudo, esse aprofundamento. Mas voltando, para mim o mais importante desse livro, como inspiração, foram as imagens, porque ele é ilustrado de uma maneira belíssima. Tem ilustrações que eu só peguei assim e falei exatamente essa ilustração que eu quero colocar na lousa. A inspiração para os desenhos foi muito legal desse livro. Então, posso colocar isso lá para vocês. E eu acho importante a gente entender por que a gente chega nesse lugar. Por que a gente chega nesse lugar de apresentar, escolher um santo, né? Ele ficou muito popular dentro da pedagogia Waldorf, tem vários professores que nem se questionam. Ah, não, é a época vou fazer o caderno de santos, é São Francisco. Não para pensar, peraí, mas qual é a minha relação com isso? Eu vou me aprofundar realmente nesse santo? Eu vou partir para uma outra história, né? Tem algumas eu sempre paro para. Eu gosto da gente fazer esse aspas, sabe? De, peraí, mas às vezes eu não tenho. Poxa, pode ser o santo mais legal, mas eu não tenho nenhuma relação com isso, eu não conheço nada da história, né? Eu vou ter que me apaixonar por ele também, eu vou ter que estudar muito. E tem um outro aqui que sempre mexeu com o meu coração, que eu não, né, que eu sempre fui devota ou que sempre teve uma relação com os membros da minha família, que sempre teve vivo na minha linhagem, na minha ancestralidade. Não estou dando um exemplo meu, tá, gente? Eu estou só provocando uma reflexão que é a do realmente entender por que as épocas existem, por que elas estão ali, né? Eu acho que para muitos de vocês, talvez eu chova um pouquinho no molhado aqui, mas é só para a gente tá todo mundo juntinho no mesmo barco, sabe? As fábulas, elas vêm ao encontro de uma situação anímica das crianças realmente estarem vivendo e reconhecendo em si essa natureza, né? Eu gosto de pensar assim como se agora no segundo ano, na altura do segundo ano, eles começam a se dar conta desses bichinhos que moram em nós, que todos nós temos, né? É claro que a criança ela não vai saber que isso é o corpo astral, que o corpo astral precisa de um domínio do eu, isso é tudo coisa de adulto. Eles só estão se dando conta dessa natureza de bichinho, dessa natureza animal, desse descontrole, inclusive, né? Que é muito evidente nesse momento entre eles. Então, é muito natural, sabe, Ju? Esse relato de. Hoje em dia está muito famosa essa palavra, né? O bullying. Mas isso sempre existiu. E nessa fase biográfica das crianças, eles fazem isso quase como uma experimentação desse bicho que mora dentro.
Muitas vezes a condução do adulto ela não é apropriada, né? O limite ele não é adequado, né? Não é porque isso é comum que isso devia acontecer, né? Porque eu sinto que o adulto que está por perto ele poderia conduzir de uma forma melhor, né? Eu acho que toda vez que a gente se confronta com esse cavalo desenfreado, né, com esse animal que pode ter várias facetas, a gente pode identificar com vários bichinhos, dependendo da criança, dependendo do adulto também. Quando a gente se confronta com isso, é necessário o limite. E muitas vezes ele não chega também, né? Mas eu sinto que a fábula é um lugar onde eu reconheço, onde eu posso entrar em contato com isso de uma maneira, eu sinto curativa, né? Porque é esse o efeito das histórias anímicas, né? No contexto do dia a dia numa escola Waldorf, né? Por que que a gente está contando essas histórias e não outras? E aí, quando a gente conta a história do bichinho, olha, eu reconheço em vocês, eu reconheço em mim. Sim, temos bichinhos dentro, né? E isso pode ter um monte de coisa legal e um monte de coisa desafiadora. Mas quando de repente eu polarizo isso com a história do santo, essa ponte para o santo, ela precisa ser muito bem pensada dentro da cabeça do professor e muito bem conduzida com a turma. Por quê? Porque se é uma turma que está super bichinho, eles precisam de uma mãozinha juntinho do professor para entrar nesse mundo dos santos e entender que é um caminho para a gente seguir enquanto ser humano. A gente não pode ficar ali super curtindo os bichinhos e achando super legal descobrir esses bichos dentro da gente e de repente virar meio bicho, né? Se a gente fica estagnado ali, então tem muito prof que pensa assim, poxa, mas ali no livro do Esopo, nossa, quanta fábula! Vou ficar um ano inteiro contando fábula, vou fazer uma época de santo lá no final do ano. Opa, não vai polarizar, eles vão ficar o ano inteiro recebendo essa informação de que ser dos bichinhos, né? E dos animais e desse reconhecimento dessa força anímica que já está brotando, jorrando dentro deles, e não vão ter essa referência do são, do puro, do que tem limite, do que tem controle, do que se esforça para chegar em algum lugar, do que se esforça para ser melhor, né? Do domínio do eu sobre o corpo astral. Então, eu tive necessidade com a minha turma de não só pegar pela mão e trazer o São Francisco com muita força, com uma música muito potente de cantar, de trazer uma lousa muito bonita, né, de fazer um caderno bem cuidado de São Francisco. Eu precisei continuar. Eu fui para João, eu quis trazer uma mulher, não quis ficar só no mundo dos homens, né? Porque senão. Então, depois que eu apresentei João, eu contei a história de João. Depois da roda de São João, na roda de São João, eu trouxe aquela música que fala, né, de João e Jesus. Quando eles. É aquela. é, Daqui a pouco eu lembro. É uma música muito fofa. Ela tá no campo aqui, mas eu me empolguei contando para vocês a história. Daqui a pouco eu dou uma folhada no meu caderno e encontro ela. E aí, quando terminou, eu falei, cara, não posso ficar. A minha turma era super equilibradinha de meninos e meninas, né? Eu preciso trazer uma referência para elas. E aí a gente trouxe uma história que estava na roda de São João. Eu acordei ela quando a gente estava no final da temporada de Santos. Eu acordei essa história, que é a história, uma história super famosa, né, do encontro de Maria e Isabel, que se encontram já gestando seus bebês e os bebês se reconhecem, né? Os relatos bíblicos são esses, né, que dentro do ventre eles já se reconhecem, mas João nasce primeiro, né? Aquele que abre, João é aquele que abre os caminhos. Então,
É muito linda essa história. E aí a gente fez um desenho que eram as duas barrigudinhas, uma com uma barriga grande, a outra com a barriguinha pequena, uma jovem, a outra mais anciã, né? Eu trouxe alguns detalhes aí sobre a gestação delas e eu falei um pouco de Maria e de Isabel no caderno. Depois eu posso tirar foto do texto que nasceu também, porque agora faz tempo eu não me lembro mais. Mas eu fiz essa pesquisa que se dá uma aprofundada e trazer essa referência de feminino também, né? Porque às vezes a gente também fica muito, né? São Francisco, aí vai para São João, e aí fica muito esse universo masculino, né? Mesmo que seja importantíssimo, precioso, lindo, eu acho importante a gente trabalhar isso. Então, é isso. A gente ficou uma temporada só no caderno, mas depois, quando terminou o caderno, a roda, né, aquele momento onde a história de matéria era sobre os santos também, sabe? Onde ficou aquele ambiente bem carregado, né, daquela história. Quando eu voltei para o Senhor do Tempo, se eu não me engano, na época do relógio, eu continuei contando histórias. Então, eu arrastei um pouco essa temporada de Santos, eu não voltei para a fábula depois. Depois que eu mudei, eu continuei, tá? E aí tem vários profs que têm uma seleção interessante de outras possibilidades também. Se por acaso vocês quiserem investir em outros santos, eu acho que já tem um caminho mais aberto, sabe? Desses 10 anos para cá, outras possibilidades também surgiram interessantes para esse caminho dos santos, que eu acho que vale a pena a gente conhecer, a gente trocar. Eu vou ver tudo que eu tenho disso em caderno, em anotações de planejamento e até em grupo de WhatsApp, e aí coloco lá para vocês conseguirem dar uma desenhada, dar uma costurada nisso melhor, tá? Ana, eu vi que você estava com a mãozinha levantada, mas me conta agora, foi mal, eu só estava finalizando. Não, então, é porque eu achei que você ia mudar de assunto, por isso que eu abaixei a mão. É, mas falando um pouquinho do que você falou no início, né? Para mim, assim, foi uma alegria saber que existia a época de São Francisco, porque desde criança eu tenho uma ligação muito forte, né, com ele. E, e aí, assim, eu não vejo a hora de chegar nessa época, né? E eu tenho um aluno chamado Francisco, que a mãe dele é devota de São Francisco também. E ele sabe, né? A mãe dele deve contar para ele. De vez em quando ele fala, porque São Francisco isso e aquilo, né? E às vezes eu confesso que eu tenho mais dificuldade de contar fábulas do que histórias de santos, sabe? Porque eu tenho crianças assim que tem isso mesmo, né? De escuta o que a raposa faz e diz, essa aí é que é boa, sabe assim? Dá risada, diz, é assim que tem que ser, sabe? Eu fico por dentro, nossa. E quando às vezes conto de santa, aí fica aquela cara assim, tipo, né? Alguns às vezes vão, eu acho que também tem isso, né? Como você falou, a condução, né? Como a gente chega lá, né? E eu percebo que teve histórias que emocionaram, sim, né? E eu acho que é isso. Quando eu vejo os olhinhos deles assim, meio lacrimejando, é quando dá aquele sentimento, eita, chegou, né? E, mas é isso, eu sinto que tem essa dificuldade. E aí eu vou aproveitar também para perguntar, já da época de São Francisco, o meu colega que fez segundo ano antes de mim, ele falou que na época que ele deu, na época de São Francisco, ele não contava alimento anímico, assim, porque ele achava que já era muito, né? E aí eu tô querendo saber como é que você fez. É isso, porque se a gente for contar, a gente vai avançar muito com a história, né? O que eu acho é que a gente integra esses dois momentos para ter um pouco mais de tempo, para poder aprofundar um pouco mais na história e fica só aquilo ali pulsando muito forte, né? Mergulhado mesmo. A história de matéria e o alimento anímico é a mesma coisa. Eu também fiz assim. É a mesma coisa. Então, né, tá tudo focado, todas as luzes voltadas ali para aquele santo que a gente está investindo. Eu também não tive
uma questão com São Francisco, não. Inclusive, eu sou casada com o Francisco, minha sogra era super devota de Francisco, né? A gente tem vários São Franciscos em casa, sabe? Sempre teve essa coisa, assim, de São Francisco. Mas, quando eu tive um módulo sobre isso no seminário, né? Vamos aprofundar no segundo ano e tal. E aí falaram, não, vocês podem trazer outros santos. Eu não tive dúvida que eu ia entrar em João, porque é uma história, né, muito forte para mim, que eu sempre tive eu tenho um marido Francisco e meu primeiro filho é João, né, gente? Então eu não podia deixar o João para fora também. E para mim foi muito legal, porque era uma outra referência, então eu não tive essa experiência de um mergulho só em um. O meu o tempo todo foi esse caldeirão de referências, né? Não podia ter deixado uma mulher, né, uma mulher importante, santa de fora também. Então, a referência que eu tenho para vocês, ela talvez ela não seja muito habitual, ela não seja muito comum. Né? Eu acho que tem vários profs que se dedicam só a Francisco. E deve ser super legal também. Mas eu queria contar para vocês essa possibilidade de uma temporada que é mais diversa, né? E que a gente tem várias possibilidades para tocar nas crianças, porque aí, de repente, aquele que não se identifica tanto com uma, a gente pega pelo pé com uma outra história, né? Com uma outra referência, com uma outra imagem. Né? E é claro, dentro do contexto de brasilidade, de cultura popular brasileira, de referência, né? De festa joanina, de vivência de fogueira, de bandeirinha, o João ele pega, né? Ele pega as crianças entenderem os símbolos dessa festa. Dentro da escola Waldorf ele é muito forte, né? É uma festa muito importante. Então, pegou forte, sabe? Foi muito legal. As crianças se vincularam muito. Então fica aqui só mais uma ideia, tá? Mas eu não deixaria não trocaria. Isso é uma pergunta que me fazem às vezes. Poxa, já que você tem uma história tão profunda, tão importante com o João, você trocaria? Você substituiria? Não. Eu achei muito importante passar por Francisco também, sabe? As crianças entenderem isso. E aqui na nossa região, eu moro nas montanhas do estado do Rio, né? Teresópolis e Petrópolis é a região do imperador, né? A história, até o nome da cidade, né? Das duas. E são cidades uma do ladinho da outra. Em Petrópolis tem mosteiro franciscano. E aí várias famílias tiveram esse impulso de depois as crianças ficarem falando tanto isso em casa, de irem lá visitar os franciscanos, verem como é que era, né, o que eles faziam. Foi muito interessante. Eu não fiz isso com a turma, mas várias famílias fizeram isso com as crianças da turma. Foi bem rico, foi bem interessante também. Bom, a Ju que trouxe esse ponto. Aí, Ju, me conta se é mais ou menos o que você estava precisando. Eu queria te perguntar o seguinte: como é que você faz essa horizontalidade as artes manuais? No crochê tem o ponto São Francisco, né? Você está me escutando? Tá. E, e aí, quando eu aprendi, a professora não soube me falar qual que era a conexão. Por que chamava ponto São Francisco, sabe? Só falou, a gente faz normalmente no segundo ano, que é a época de São Francisco. E, e aí, assim, acredito assim, agora ampliando também esse leque dos outros santos, quais que seriam essas pontes com as artes manuais, sabe? Eu acho que seria legal, né? Seria super legal. Eu não fiz, eu nem sabia, porque não é o meu forte, né, Ju? Eu só apanho nos trabalhos manuais, tá? Eu só ralo, eu apanho, né? Eu sou aquela que sofre fazendo trabalho manual.
Não é uma coisa assim, eu Não é igual a aprendi. Luanda, mas Não, com não, a gente certeza você brinca que deve a gente brinca que é arrasar o também. contrário, total, total. Eu e a minha gêmea é o oposto, tá? Porque ela é a dos trabalhos manuais. Eu me deixo só com os lápis, com os pincéis, que com o trabalho manual eu sou a negação. Eu aprendi e ensinei para minha turma todos os trabalhos manuais do primeiro ao quinto ano. Mas ela estava sempre nos bastidores ali me ajudando, sabe? Porque só o que eu tinha vivido no seminário, com certeza não foi o suficiente. Eu ficava com várias dúvidas ali de os alunos que eram canhotos, a abordagem mesmo, a história. Então, no primeiro ano, por exemplo, a gente tinha a gente tem um vizinho aqui, bem pertinho da região da escola, que criava ovelhas, que abriu o sítio para receber as crianças, né? Mas aí depois, o passo a passo do que fazer com a lã, de como cuidar da lã, de como a lã se transformar em alguma coisa. Eu ficava ali nos bastidores, tipo, correndo muito atrás com ela para saber tudo que eu tinha que fazer. E aí no crochê, a gente conseguiu, ao longo do ano, fazer alguns trabalhos, né? A gente fez o aparadorzinho de panela, a gente fez um marcadorzinho de livro, a gente fez um potinho para colocar com uma alcinha para colocar um vasinho dentro. Mas assim, eu nem sabia que tinha um ponto chamado São Francisco, porque, sabe, não teve isso. Não, O eu acho que principal para mim. na verdade é norte de São Francisco. Eu achei muito complexo, assim, o nó. Você puxa de um lado, puxa do outro, puxa de um lado. Eu achei muito complexo, assim, e eu vi aqui na escola Waldorf aqui, eles aprendem antes de fazer a trancinha. Eu até achei estranho, assim, né? Porque não é época, né? Não foi junto com a época de São Francisco. Eu sei porque uma amiga minha, ela é professora lá e o menino estuda no segundo ano. Aí ela me mostrou, eles fizeram esse negócio aqui. Aí eu falei, olha, eles já fizeram uma de São Francisco. E realmente, assim, né, é que eu fiz com a Carla, no curso também. Tô fazendo, né? E ela fala para fazer esse nó antes, mas eu acho muito complexo, assim, que pego com as duas mãos, acho muito Pois é, difícil. se eu fiz isso com as crianças, eu nem contei para eles que o nome desse nó era São Francisco, porque eu nem sabia. E a gente não ficou usando o momento do trabalho manual para trabalhar o que a gente estava fazendo. Eu levei o Francisco só para o desenho dirigido. Eu não levei ele para os trabalhos manuais. E eu acho que ele chegou um pouco também na nossa vivência de jardinagem, chegou na roda, né? Chegou nos desenhos do caderno, mesmo sem ser na aula de desenho dirigido, né? Na aula principal. Foi isso, tá? O mais horizontal que eu consegui trazer ele foi nesse sentido. Eu não sinto que ele chegou nos trabalhos manuais, tá? Mas você sabe, né? De trabalho manual eu não sou muito referência, né? Então talvez seja legal, assim, escutar outros profs, se conseguiram fazer isso, né? Mas dependendo da escola, isso nem é tão comum também. Tem muito professor que tem apoio, né, de trabalho manual, que tem um professor de trabalho manual. Então, também não sei se chegaria, tá? O que a gente fez, foi ter uma sugestão sua de dar de presente Dia das Mães. Aí ele fez a trancinha de crochê, né? E depois eu juntei e fiz um porta-copo, porta-xícara, né? E aí com a xicrinha, tentei tirar foto. Aí eu costurei pra ele, né? Aí tô tentando fazer essas coisas, né? E permeando as épocas do ano e tudo mais com a arte manual, né? E aí vai ser bom que agora ele está fazendo curso, né, da menina da lanterna, eu achei ótimo. Porque ao invés de eu fazer, né, o desenho, ele faz com você.
Aí eu vou fazer a lanterna, né? Tem Mas eu vou dar uma uma. estudada aí no Santos e ver qual que eu me identifico mais. Achei Aham, bom. é legal. Isso é legal também de fazer. Eu consegui também um livro que tem o resumo da vida de vários santos. Vários, 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 vários. Tem muito, muito. Ele é grosso, assim, e tem um monte de santo. Para mim foi legal pela pesquisa, porque eu já estava bem focada no que eu ia fazer. Mas eu acho que é um aprofundamento interessante, sabe? E a outra coisa que eu ia te falar é que tem uma bandeirinha que a gente fez, que eu ficava fazendo com as outras profs na reunião de colegiado, e às vezes na hora do recreio, eu sentava e ficava fazendo uma bandeirinha de crochê, que a gente fica trocando as cores. Eu posso te mandar uma foto lá no grupo, que é super fofa, que eu não sei assim se o Rafa daria conta, mas que tem tudo a ver com São João. Aí você faz a gente fazia tipo 3, 4 bandeirinhas e colocava na porta do banheiro para ficar bonitinho, na porta da sala para ficar bonitinho, sabe? Um trilhozinho de bandeirinhas pequenininho que nascia super rápido, não era uma coisa muito demorada, mas tinha uma coisa de trocar de cor. Nossa, é muito fofa essa bandeirinha. Aí isso foi uma coisa que as meninas me viram fazendo e pediram para parar o projeto que elas estavam fazendo para fazer. E aí, então, teve vários alunos da turma que, na época de São João, ficaram fazendo as bandeirinhas comigo. Eu tenho até algumas guardadinhas. Só para, né, para te dar mais uma ideia de trabalho, tá? Ah, eu lembrei, Ju, que você quer umas dicas para aquela lanterna, né? Eu tenho que dar uma procurada aqui no grupo para lembrar como é que. Deixa eu ver se eu tenho foto aqui no grupo dela. Eu acho que eu tenho. Não Eu sei se eu tenho um mandei. pote de vidro, sabe? Mas ele Com não é umas muito grandões, estrelinhas? não. É. Com umas estrelinhas? Ah, qual que te mandou? É uma É. que Qual parece das que põe um que papel você. crepom. Não sei, papel de seda. Eu acho que é papel de seda que você recorta e você vai colando. Sabe aquela. Eu me lembro que isso era bem. Eu me lembro de ter feito isso na minha escola. A escola tradicional, elas não eram tão duras também, né? Elas eram mais interessantes antigamente. Uma brincadeira que a gente cortava o papel e fazia um sanfonadinho. Vocês lembram disso? De fazer isso? Fazer um sanfonadinho, uma brincadeirinha de fazer como se fosse um barrilzinho com papel cortadinho, assim? Eu me lembro de ficar fazendo isso na escola, eu não sei para quê. Mas esse é isso, você vai cortando as tirinhas coloridinhas e você vai colando no vidro. E na borda é um fiozinho de estrelinhas que você compra pronto em lojinha de armarinho. Aquelas estrelinhas, se você não quiser fazer com esse papelzinho prateado, brilhantinho, tem armarinho que vende essas coisinhas prontas, ainda mais nessa época do ano. Ela é bem tranquila, porque na verdade a estrutura dela é um pote de vidro, né? As outras que são com palitinhos são bem mais chatinhas de fazer, são mais elaboradinhas. Essa é super de boa de fazer, Ju. Só separar bastante. Isso é papel de seda, tá? Não é crepom, não. É papelzinho de seda. É, isso que eu ia te perguntar, papel É, de seda, né? papel E, de seda. e cola com cola branca. Com cola branca mesmo. Uhum. Tá? Só que o Interessante. papel de seda tem aquele negócio de ou você com o dedinho ou com o cotonete espalhar, né? Se você não espalha, o bolinho de cola fica aparecendo depois, aí não fica tão legal. Você tem que espalhar bem a cola para ela ficar totalmente disfarçada e o papel ficar todo coladinho. Ele não fica solto em nenhum lugar, ele fica todo coladinho no vidro. Mas ele é bem fácil, na verdade. Acho que é só isso, não tem muito mistério. Depois é só dar uma apertadinha no arame e passar a alcinha por cima, né? Essa alça, ela ficou bem perto da mão. Eu acho que podia ser uma alça só um pouquinho maior, porque essa daqui não é uma das minhas. Eu peguei no Pinterest, eu já fiz esse tipo de lanterna, por isso que eu sei de contar. Mas na hora de botar a criança para segurar, quando você bota uma alcinha muito perto,
a velinha lá dentro começa a esquentar a mãozinha. Então, a única coisa que eu faria diferente é aumentar essa alça, ou até passar um bambuzinho, né? Enrolar ela em volta de um bambuzinho e a criança segurar pelo bambu para ficar bem longe da chama da vela. Essa é super fofa. Tem umas lá em casa, a gente desse tipo com um pote de vidro, às vezes a gente pega e dá uma prensada uma semana antes da festa, a gente bota na prensa um monte de flores, um monte de folhas, coloca entre a camada de seda e o vidro as flores coladinhas. E aí, quando a gente acende a vela, ainda fica mais legal, porque fica com aquelas florzinhas. Como a. Tem uma outra que eu coloquei aí, que é daquelas do balão, que a gente geralmente faz no jardim, que também, depois das últimas camadas de papel de seda, você coloca a flor seca, que também fica super fofo, fica bem mais interessante do que quando a gente só fica colocando papel colorido, quando você coloca um tchan com as flores secas, as folhinhas secas, tá? Se você voltar ali, tem desse tipo. E a outra é essa daqui, né? Ó, aqui tem um menininho, sabe? Essa daqui você faz com o pé nas costas, porque você vai juntar um monte de pedaço de papel de seda recortado de vários tamanhos diferentes para você criar esse ambiente que é meio quentinho, meio, né, meio avermelhado. Bota vermelho, bota laranja, bota vermelho, bota amarelo, bota um monte de camada de ambiente, mas quando você estiver terminando, você coloca o menininho, você monta ele todo separado, já bota ele inteiro ali. Ele é com papel de seda também. Mas você pode fazer um esqueletinho do duende que você quer fazer. E aí você recorta o papelzinho de seda. Vai se guiando por ele. E ali também tem um pedacinho de folha, né? Com papel de seda mesmo, como se fosse uma folha. Um outro que parece um cogumelinho, com um tom um pouquinho mais escuro de papel de seda. Super fácil. É só sobrepondo camadas, não tem nenhum mistério. É só sobreposição de camada. Só que para ficar legal, não pode ter nenhum espaço sem papel. Porque senão vaza a luz da vela de um jeito que rouba a cena de um jeito estranho. Então você tem que cobrir todo o espaço ao redor do vidro com camadas coloridinhas de papel de seda. E aí depois, quando você estiver terminando, e aqui nesse cantinho eu quero que tenha uma cena. Aí você coloca a ceninha ali. E os elementos da cena, você monta eles todos separados, você não monta ali no vidro. Você monta na mesa e já cola inteirinho ali. Deu para entender? Mas aqui cola tudo por dentro, né, do vidro, né? Ou cola por fora? Tudo por fora. Não, tudo por fora. Ah, é por fora. Daqui dá Por para fora é entender. muito mais fácil. Não, é tudo É, por fora. eu Não, pensando que por eu posso complicar, Não, eu complico. não complica não, sabe por quê? Porque pelo lado de dentro a vela vai secar o papel e vai pegar fogo em tudo. Aham, vai É, entender. é tudo por fora. É muito mais fácil. Você vai sentar com o vidrinho ali, colando. O Ah, mais beleza. complicado é fazer o bonequinho, mas você faz com o pé nas costas. Você desenha super bem, só vai dar um trabalhinho de recortar as cores bonitinhas, mas aí você monta ele todinho fora e já coloca ele inteirinho coladinho ali. Eu achei difícil. Eu já fiz de montar o bonequinho no vidro, por isso que eu tô reforçando isso contigo. Eu achei super difícil. Aí depois que eu aprendi a fazer separado, nossa, vai muito mais rápido. Deixa tudo preparado fora. Aí quando você achou que tá tudo protegidinho, já tá toda envolvida a lanterna, aí você vai lá e escolhe um lugarzinho para botar o duende ou o menino, né? O que você resolver colocar. Tá? Tá joia, obrigada, Laura. Nada. Bom,
Vamos para aquarela. Bom, a gente já falou um pouco de aquarela num outro encontro, mas eu não tenho certeza se a Andresa estava também. Então, vou só dar um panoraminha aqui de aquarela para vocês ficarem tranquilos e depois eu posso encontrar de novo lá. Ela me fez uma pergunta que era assim, por exemplo, o limão e o Prússia, como apresentar essa atividade? Aí eu não sei se é uma dúvida de condução. Tá, tudo bem, Ju. Eu não sei se é uma dúvida de condução. Eu conto uma história, eu apresento um verso, eu só apresento as cores. Eu não sei, sabe, Andressa, quando você estiver assistindo a gravação, você pode botar lá no grupo, Laida, era meio perdida de como conduzir isso, não era como apresentar as cores. Ou, é uma dúvida de repertório. Se eu apresento limão com o Prússia uma vez, eu posso voltar para essa combinação e apresentar uma outra possibilidade de caminho, uma outra proposta de aquarela, ou eu apresento só uma vez essa combinação e aí acabou o assunto, né? Tem uma coisa que no primeiro ano, algumas crianças, a gente não pode partir do pressuposto que todas as crianças vieram de um jardim Waldorf, que elas já entendem como funciona esse momento, que elas já reconhecem todas as cores. Eu sinto que tem um comecinho ali do primeiro ano que é quase refazer o que as crianças viviam no jardim, só que agora tudo um pouco mais declarado, né? Eu acho que o jardim ele tem uma atmosfera assim ainda mais lúdica que o primeiro ano, né? Então tem sempre uma história e um cântere, né? Né? Tudo é muito mais envolvido assim por essa fantasia. No primeiro ano eu sinto que a gente ainda pode ter os nossos rituais do cavalheiro, molhar os pés e secar os pés no tapete, comandos muito lúdicos, mas a gente já apresenta as cores. É importante que as crianças reconheçam as cores, que elas relacionem o nome com as cores, né? Depois de apresentar todas as cores primárias, a gente chegar nesse lugar de e o que acontece quando eu misturo elas, né? Como no caminho do desenho dirigido, né? Aí eu apresento as secundárias, né? Se a gente for pensar que são 6 cores mais 3 primárias, já foram 9 semanas só apresentando cores, né? No primeiro ano. No segundo momento, no segundo semestre, a gente poderia pensar em pequenas cenas muito simples, como a gente faz no desenho dirigido também, só que aqui manipulando um material que é diferente. Então, quando o azul do céu sobe essa coisa dos degradês, né? Ou um degradê que encontra outra cor e nasce uma outra, e de repente podem surgir algumas formas, tudo muito simples. No segundo ano, acho que a gente pode começar desse lugar. E é claro que quem assumiu o segundo ano sem ter feito o primeiro, ainda pode, né, como o Léo viveu. Ele ainda precisou voltar lá no que devia ter acontecido no primeiro ano, botar todas as crianças dentro do barco da aquarela, e agora, só no final do semestre, começar a aprofundar num currículo de segundo ano propriamente dito, né? Que é esse lugar aonde eu encontro esses ambientes ainda muito simples, mas eu já posso, por exemplo, pensar num pôr do sol, aonde eu tenho um sol que eu posso fazer de zinabre, que se expande, né, que vai virando um alaranjado e que lá no alto do céu tá bem claro. Então, eu posso trazer imagens bem poéticas que remetam a essa observação da natureza, mas que já tenham um pouquinho mais de definição. Então, o que mudou para mim no segundo ano foi, eu preparava tudo, e enquanto eu explicava a proposta e geralmente eu mostrava o que a gente ia fazer, o papel já dava um pouquinho uma secadinha, para não estar aquela coisa totalmente encharcada, onde é muito difícil a gente conseguir algum tipo de definição. A gente fica só naquele ambiente de cores, o que é super legal também, né? Se acontecer de vez em quando, tá tudo certo. Mas eu sinto que
Se a nosso, né, lembra de como começou esse papo, né? Se o meu objetivo é no terceiro ano fazer os 7 dias da criação em aquarela, como muitos profs fazem, e eles vão ter que fazer peixe, eles vão ter que fazer explosão de luz sem misturar com o fundo azul, eles já vão ter que ter um domínio aí de não misturar, de ter um pouco mais de forma, que é trabalhar com papel um pouco mais seco. Então, eu sinto que nesse segundo semestre pode ter muita variação do que vocês já fizeram, mas com o papel um pouquinho mais seco, né? E aí, algumas possibilidades. Na época do Senhor do Tempo, a gente vai passar pelas 4 estações. Uma proposta super legal para aquarela é uma aquarela que remeta a cada uma das estações. Que tipo de cores? Tem um exercício desse lá na apostila que eu coloquei para vocês lá no grupo. Uma aquarela para cada estação. Essa proposta eu acho super legal para o segundo semestre. Uma aquarela mais florida, mais chamativa, mais viva, mais vibrante, né? Mais primaveril. Uma aquarela mais né, mais azulada, menos movimento, uma coisa talvez um pouco só mais montanhosa, explorar um outro gesto para o inverno, né? Que cores são essas para a criança associar? Tem esse exercício lá, eu acho esse exercício super legal. Deixa eu dar uma olhada se eu não estou esquecendo de nada. Eu vou abrir esse documento aqui para falar para vocês. Aquarela. Também uma coisa super legal para fazer é o encontro das cores, né? O trabalho com as cores secundárias sem misturar mais de um tipo de cor, né? Ele fala do encontro de mais de 2 cores, o encontro de 3 cores. Como é? Para não virar um marrom, né? Então, o papel precisa estar um pouco mais seco, as cores se encontrarem de repente em algum lugar, em outros elas se afastarem. Eu falava para as crianças, em alguns lugares da folha, essa cor ela quer ser a protagonista, ela quer ficar sozinha. Aqui nesse cantinho, o que acontece se elas se encostarem? O que acontece se elas se misturarem? Mas elas não podem se misturar o tempo todo. Elas não podem se encontrar em todo o papel, né? Porque geralmente quando a gente mistura 3 cores na aquarela, vira só um marrom, fica uma coisa muito estranha, né? Então tem algumas propostas assim que são, o vermelho que está embaixo, com o azul que está em cima, mas um campo no meio, onde de repente fica meio, né, um degradê entre as duas, uma faixa. Tem várias propostas lindas nessa apostila. Um amarelo ouro vibrante que vai descendo, deixa um espaço de branco, aí entra o limão com nuances, essa coisa do experimentar as nuances também. O que acontece quando eu faço um gesto que é como se fosse uma chama? O que acontece quando eu faço gotinhas? Então, em cada uma dessas propostas, vocês irem explorando esse gestual que vai mudando, mesmo que as cores continuem mais ou menos as mesmas, mas sabe, a repetição de cores. Eu não preciso mudar tudo, eu não preciso me preocupar em mudar cor e gesto. O que acontece se eu ficar uma temporada usando só o azul e o amarelo, mas tem encontro que eles se misturam e nasce o verde, tem outros que o fundo é todo de uma cor e o outro vem só salpicando essa cor, é o trabalho, o gesto do ponto, o gesto do, né? O outro é um traço. Tem vários exemplos nessa apostila, gente. Eu vou mandar ela de novo para vocês darem uma olhada, porque, olha, é uma quantidade. É que o meu celular está muito brilhante. Deixa eu ver se eu consigo tirar a luz e vocês enxergarem melhor. Vejam se vocês. É aqui, ó, tem várias possibilidades de trabalho, tá? Ó, várias ideias de desenho, de variação, de com a mesma cor, propostas completamente diferentes.
né? E aí sempre tem, talvez uma frase, um versinho, uma imagem que eu inspiro, né, para começar. Então, por exemplo, eu vou trabalhar só com amarelo limão e com azul. E aí ela fala, a primavera que chegou, um ambiente, sabe? Ela fala, tipo, eu só solto uma frase, mas é legal fazer primeiro, né? Mostrar para as crianças, olha onde a gente quer chegar, né? É, eu sempre tinha, tá, gente? Isso é uma coisa que já me perguntaram outro dia no apoio pedagógico do primeiro ano. Laida, mas como que você explica aonde você quer chegar para as crianças sem mostrar? Eu não fazia assim, eu mostrava. Eu levava a aquarela pronta. Eu quero chegar nesse lugar, né? Mas isso não pode gerar uma frustração, uma comparação. Não, é só uma inspiração, é só uma referência, né? Não, nunca vai ficar exatamente igual. Mas olha só o que o gesto comprido faz, o que o gesto mais pontual faz. A criança ela precisa palpar isso com os olhos um pouco melhor. Ela não tem como só imaginar isso, né? Ela precisa de uma referência pictórica, ela precisa de uma referência visual. Então, o legal esse final de semana eu vou pegar uma hora, vou me enfurnar, não sei aonde, eu já vou pegar e vou preparar várias dessas aquarelas. Vou ficar com esse estudo aqui do lado, vou experimentar vários. Essa ficou muito boa, essa é ótima, essa eu vou apresentar para minha turma. Nossa, essa aqui achei muito difícil, não vou fazer, né? Para vocês já irem avançando com esse planejamento de um jeito um pouquinho mais concreto. Porque uma coisa é botar no caderno de planejamento de vocês. Eu preciso fazer essa mistura, eu preciso trabalhar o gesto tal. E outra coisa é vocês experimentarem isso, né? Vocês criarem uma coisa usando aquele gesto e aquelas cores, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Então, a sugestão para a Andresa, que foi quem trouxe esse ponto, né? Eu não sei se o Léo e a Ana estão com esse desafio da aquarela também, mas a ideia é bota, se colocar um pouco em ação nesse planejamento da aquarela. Eu sinto que foi isso que mudou a minha experiência, sabe? Antes eu pegava e anotava, né? E aqui tá falando que no primeiro ano tem que fazer isso, no segundo ano tem que fazer isso. Chega uma hora que a gente começa a travar, né? Vai dando uma travada. Eu falei, não, agora de 15 em 15 dias, esse meu momento aqui, eu vou, mesmo que eu tenha um monte de roupa para lavar, mesmo que eu tenha um monte de coisa para fazer em casa, eu vou ir para a varanda, eu vou fazer 3 aquarelas para planejar, para já ter a da semana e as das próximas 2 semanas garantidas, né? Essa experiência aqui foi super legal, vou fazer com as crianças essa semana. Gente, isso aqui está no planejamento, está aqui nesse livro. Olha que lindo que esse professor fez, mas eu não consigo chegar nesse lugar, não vou poder apresentar para as crianças esse. Eu vou ter que fazer outra coisa. Então, isso foi me abrindo um pouco e me gerando um pouco mais de tranquilidade. Com o tempo, o que eu fazia era uma vez por mês, eu tirava um sábado, fazia as 4 aquarelas da temporada e já deixava prontas. Então, eu tirava a corda do pescoço, sabe? Eu já sei tudo que eu vou fazer na aquarela essa época inteira. Sabe esse alívio que dá na gente de, já decorei a música da roda rítmica, eu já sei a história que eu vou contar todas as semanas. Puxar essa tranquilidade para as complementares também, né, gente? Porque senão a gente, eu sinto, eu acho que não é todos os professores que são assim. Isso é bem verdade. Mas eu só conseguia ficar tranquila quando eu tinha essa brecha para frente planejada, sabe? Quando eu sabia o que tinha que acontecer para frente, assim, ficava tranquila. Então, a minha dica é essa, tá? Eu vou mandar esse documento lá de novo e eu vou pegar, no final de semana, eu tenho um evento no sábado, mas no domingo eu acho que eu consigo pegar essa pasta e tirar uma foto das aquarelas de segundo ano para vocês também terem um pouco mais de referência do que eu fiz, para ter mais inspiração de possibilidades, tá? E aí eu coloco lá no grupo também. Acho que é isso. A gente ainda tem um tempinho, Léo. Você quer contar pra gente da tua história das crianças ou Ana, se você estiver precisando de alguma coisa, para a gente aproveitar esse restinho de tempo?
Oi, oi. Eu quero compartilhar, sim. Quero pedir algumas dicas. Só queria complementar, né, essa história da aquarela. Eu tenho feito isso que você falou assim, sabe? É, tipo, eu tenho trazido para as crianças a vivência da cor. E isso é o que tá regendo. Como eu tenho também crianças no segundo ano que não tiveram, né, relação nenhuma com a aquarela, não tiveram essa iniciação, né, nem no primeiro ano, nem muito menos no jardim. Então, a vivência com eles é desde saber pegar o pincel, saber pintar, né? Porque tem uns que pegam, querem desenhar, querem esfregar o pincel. Então, eu tenho trazido isso, assim, né? E aí eu escrevi um poema para cada cor, e aí as cores agora, elas não estão se misturando ainda, né? Mas elas estão se encontrando. Então, eu sempre eu recorro aos poemas, né? Das cores que vão se encontrar. E ali esses poemas também conversam, né? Então, sei lá, por exemplo, o Prússia e o Ultramar, né? O que o Prússia eu trouxe para eles a imagem mais de uma caverna, né? De uma coisa mais profunda, de uma coisa mais velha, né? E eles pintando, eles vão entendendo assim, né? Que o ultramar é uma coisa mais fluida, é aquele azul mais vibrante, é aquele azul, né? E traz uma vida, né? Eles costumam colocar muitas vezes no céu do que o Prússia, né? O Prússia às vezes eles querem colocar na terra, né? Então eles estão aprendendo isso também, né? E o amarelo também, né? Eu trouxe a imagem do amarelo ouro como sendo os dois com calor, né? Mas o amarelo ouro eu trouxe mais assim, o amarelo ouro é a areia da praia quente. E o amarelo limão é aquele sol que racha, que esquenta a areia, né? Então, algumas ideias assim, e vivenciar, né? Tá pintando, fazer esse planejamento que você falou. E eu tenho pintado na aula e não gera comparação, não gera frustração, tá? Eles também têm aquele momento de esperar o professor pintar, claro, eu, né, dou uma agilizada assim. Mas eu pinto durante, assim, ó, antes deles começarem a pintar, eu pinto, né, mostro para eles, trago a proposta, eles visualizam ali, e aí depois eles vão e fazem a E deles. isso é muito legal, Léo, porque a criança ela aprende com o teu gesto, com a tua intenção, com a tua maneira como você se relaciona com o papel, mesmo que você faça a coisa um pouco mais sagaz, um pouco mais ágil, né? Tem também esse aprendizado que é o de como se relacionar com aquilo, que eles não têm referência, a referência é, Tem é, referência. é, é, é a tua imitação, né? Então, isso é super legal também, né? De trazer, de fazer junto, né? É que nem o giz de bloquinho, quando eu estou Aham. propondo um desenho dirigido, né? Uma coisa é eu mostrar o desenho pronto, outra coisa é eu fazer o desenho junto, né? Então, eu gosto dessa coisa das etapas, igual no curso de desenho, sabe? Ó, a gente tem que chegar aqui, ó. Esse aqui é o desenho pronto. Agora eu vou começar do zero com vocês. Como é que a gente começa do zero para chegar aqui, né? Então, ir com a criança para ela ir construindo aquele, né? E aí aquele jeitinho de segurar, o jeitinho da, né? Depois afastar um pouco, né? Ah, olha, eu acho que você está com. Eles se sentem super bem cuidados quando a gente passa e fala: olha, relaxa o ombro, né? Pode fazer um pouco mais devagar, mais leveza na mão, né? Algumas dicas assim, mas um cuidadinho, né, com cada um assim, quando a gente tem uma turma menor, isso é muito legal. De passar dando uma diquinha, de passar dando uma valorizada, mesmo aquele que você percebe que ainda está longe, que não está manjando tanto, que está com dificuldade para se relacionar com o papel, valoriza a postura, valoriza, né, ele se sentir visto por vocês, né?
Então, de alguma forma, a prof conseguiu encontrar um jeitinho de valorizar alguma coisa. Isso é muito, muito legal, sabe? Eu chegava muito né, nessas Às vezes é horas, mais assim, legal do dava que um o resultado. toquezinho. Às vezes é mais legal do que o resultado. Porque eu vejo que na aquarela, assim, eles nem criam tanta expectativa. Às vezes no desenho dirigido eles ficam um pouco frustrados, assim, de ainda não conseguir fazer, né? Mas na aquarela eu vejo que, assim, é esse cuidado mesmo, sabe? De olhar, olha o jeito que você está pegando o pincel, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Funciona bem. Bem, e aí, com relação, é o que eu te falei, né? Que eu acho muito bom essa troca, esses materiais que você compartilha com a gente, porque dá uma base para nós, a gente trabalhar, para a gente criar, para a gente, né? Enfim, dá uma base, né? Mas essas coisas do dia a dia é uma coisa também que eu gostaria de compartilhar e trocar, né? Essa ideia. Que é o exemplo que eu te dei, que eu tenho bem vivo, assim, na minha sala, né? Que eu tenho desde os alunos, assim, que fazem as atividades, mesmo que às vezes são dispersos, né? Eles podem até dar uma conversada, dar uma, né, mas eles vão e completam as atividades. Eu tenho um em especial que, assim, ele nunca completa a atividade, sabe? Seja o que for, ele, não, hoje mesmo, assim, e assim, é um exercício, claro, eu vejo que de a longo prazo com ele, né? Ele veio de uma escola Waldorf, ele veio de uma escola, ele fez o primeiro ano na escola Waldorf, e eu dei uma lida assim no parecer, no que a professora também mandou. Ele já tem esse histórico, né? Mas, por exemplo, hoje foi aula de flauta. Ele pegou a flauta, ele estava com a flauta ao contrário. Tipo, os buracos estavam para trás, sabe? E ele não percebeu, assim, né? Aí a prof do primeiro ano, que estava junto, ela falou assim, olha, a sua flauta. Ele, né? Então, assim, né? E aí a minha dúvida é essa, assim, né? Porque a turma tem que, às vezes, esperar ele terminar, né? Às vezes ele não termina também, para ele isso não é bom. Então, assim, um pouco disso, assim, como conduzir isso? Não deixar também quem termina, quem já terminou antes, esperando. O que que eu posso fazer nesse momento, né? Porque, assim, tá, tudo bem. É legal também trabalhar essa coisa da paciência, né? Ó, espera um pouco, né? Fica aí quietinho, conversa baixinho, não sei o quê. Mas, enfim, é um desafio, né? Queria ouvir um pouco aí, mano. Léo, o que eu fazia, tá? Eu tinha duas situações. É, num primeiro momento, assim, na minha primeira turma, acho que a primeira turma é que nem o primeiro filho, sabe? A gente é mais cru, né? A gente passa por aquilo com tanta sede de fazer certo, mas faz tanta coisa que não era para fazer. Aquilo nos marca tanto, né? Que é muito comum eu me pegar falando da minha primeira turma e às vezes com a segunda tinha exemplos ótimos para dar, mas a primeira me marcou tanto, sabe? Enfim, uma coisa que eu preciso trabalhar. Acho que eu faço isso com o João Moreno também. É, quem é mãe e pai há de me entender, que é nossos primogênitos, cara, coitados, meu Deus, não sei como é que eles sobrevivem a gente. É, eu tinha um menininho que. E aí, a tipologia, o temperamento me ajudou muito, tá, Léo? A conduzir isso. Eu acho que isso foi mais importante para mim do que um lugar comum, muito comum hoje em dia, que é um lugar do diagnóstico, que acomoda um pouco a família, né? Que coloca o professor também num lugar mais desafiador. Olá, Aida. Deixa eu só fazer um parênteses nisso que você está Aham. falando. É assim, esse menino, ele não tem diagnóstico. Mas eu tenho um que tem diagnóstico, que assim, mas ele conclui as atividades. Só que assim, ele não para, né? Ele dá roda, ele fica rodando no meio da roda, ele vai e volta, ele levanta, ele senta, ele sai da sala, ele vai no banheiro, ele volta.
entendeu? Ele tumultua praticamente a aula inteira, mas ele, por exemplo, ele consegue terminar, né? Mas ele tem um diagnóstico de altas habilidades e TDAH, né? Mas, assim, ele até atrapalha a sala, né? Mas ele faz. Ele não tem muito capricho, sabe? Ele não tem muita organização no trabalho dele. Mas, enfim, só para fazer um parênteses de que esse não tem um com diagnóstico, né? E tem esse que não tem. Mas eu também gosto de sair desse lugar também, né? Eu acho que tem professor, que tem tutor, que tem médico escolar que não ia gostar de eu falar isso, sabe? Mas eu me sinto muito segura com vocês para falar, assim. Eu acho que esse é um lugar limitante. Eu acho que esse é um lugar limitante, sabe? A gente ficar nesse lugar assim mas tem diagnóstico, não tem diagnóstico. Eu acho que ele dá uma aprisionada, ele dá uma apertada, sabe? Assim, eu prefiro pensar muito mais em como a partir de um olhar mais para a tipologia, né, para o temperamento, que qualidades essa criança está me mostrando, né? Como eu posso tentar integrar melhor esse encaixe dos corpos, porque é no encaixe dos corpos que de repente alguma coisa ficou um pouquinho desencaixada, um pouquinho desencontrada, né? Então esse gurizinho, ele tinha uma coisa, uma cabeça grande, com uma memória gigantesca, né? Então ele absorvia muito bem o conteúdo, só que muito lento nas atividades. Na hora de pegar o caderno, fazer a moldura, já está todo mundo copiando o texto, ele ainda está ali abrindo o caderno, ele ainda está pensando qual é a cor, pronto, ele já ficou para trás, já está todo mundo terminando o parágrafo e ele ainda está ali. Mas, prof, é o azul Prússia ou é o azul ultramar? O nego já está lá na frente tocando bala e ele ainda está ali pirando com a moldura. E aí, o que eu comecei a fazer foi deixar ele fazer no tempo dele. Eu não segurava a turma, mas aqueles ligeirinhos, é claro que eu tinha um outro trabalho que era: vamos fazer com mais esmero, vamos fazer com mais capricho. Você tá vendo que essa moldura aqui ficou falhada? Volta aqui, dá uma caprichada. Né? Eles foram se acostumando com o tempo. Aí eu dar feedback os que andavam correndo na frente. Aí eu falar, não, vamos voltar aqui, olha só o que está faltando, um esmero, está faltando uma dedicação, tenho certeza que você consegue fazer isso melhor, vamos deixar o nosso caderno muito bonito, né? Esse é o teu livro de ouro precioso, tal, usava, né, várias palavras, enquanto ele estava lá fazendo o dele. Quando, voltou, me mostrou, me chamou, o ligeirinho, tá? Me mostrou, me chamou, já corrigiu, já melhorou, já fez e aconteceu. O outro ainda tá lá na primeira palavra do parágrafo, o cara já terminou tudo. Eu tinha na minha mesa algumas tarefas para a galera que corria na frente, sempre. Então, por exemplo, agora no segundo ano, como era o trabalho com desenho de formas, por exemplo, né? Alguns dias da semana, esse é o desenho de formas, tá? A gente tá ali nos espelhamentos, né? Esse é o desenho de formas dessa semana. No primeiro dia, vamos fazer na mesa. Aí cada um pegava um toquinho de giz, limpava bem a mesa, fazia na mesa. Aí, no segundo dia, hoje vamos experimentar fazer no chão. Vamos fazer em duplas, aí eu fazia várias propostas, tá? Aquele dia que tem um texto para copiar no caderno, que eu sabia que o gurizinho lá ia se arrastar atrás e tinha um monte de louco que ia sair correndo na frente, eu já pegava lá na mesa, podemos fazer desenho de formas, a gente pode pegar o crochê e trabalhar um pouco naquele ponto que está difícil de sair. Eu deixava algumas opções. Então, mesmo que eles estivessem batendo um papo, eles estão trabalhando. Eles não estão só batendo papo, tá? E o cara que tá sempre meio catando cavaco atrás, muitas vezes,
o dever de casa era só quarta, depois era quarta e sexta. Muitas vezes, Davi, hoje eu preciso que você leve esse caderno para casa. Vamos dar uma adiantada. Pega o da Marina emprestado. Amanhã tu já volta com o texto aqui, ó. Tá? Ó, tu parou aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu preciso que ele chegue até aqui, ó. Aí saía da aula, mandava um recado para a mãe. Olha, hoje o Davi tem dever de casa. Tá bom, Ana? Beijo. Hoje o Davi teve dever de casa, dá uma atenção, dá um reforço nele, não deixa ele esquecer o estojo em casa, eu preciso que o estojo volte para a escola. Hoje não teve dever de casa para todo mundo, ele está indo para se adiantar um pouco. Outra coisa que eu comecei a pedir para a mãe foi: o Davi tem que tomar um banho gelado, ele tem que lavar o rosto, ele tem que pentear o cabelo antes de vir para a escola, ele precisa de água gelada, ele precisa de alimento salgado de manhã. O que ele está comendo de manhã? Ele precisa de uma raiz, ele precisa de uma batatinha, ele precisa de uma mandioca, ele precisa de uma tapioca. O Davi não pode comer só fruta antes de vir para a escola, senão ele voa, né? Porque é isso, é muito fleumático, cabeça grande, é muito cósmico, então preciso que me ajude a trazer ele para a Terra. Ele precisa de água fria, ele precisa de sal, ele precisa de terra, né? Ele precisa de atividade física. Então, várias vezes na roda tinha brincadeira de ritmo, de encaixe para o Davi acordar. Então, por exemplo, beijo, Ju. A gente também já tá indo, mas eu tô achando importante, eu vou gravar só mais essa história aqui pro Léo. Sabe essa história assim, a gente tá em roda, tá? E aí, ó, quando passa por mim, eu levanto essa perna. Quem tá aqui do meu lado vai levantar, tá? O que eu falava para eles é: finge que esse pé tá amarrado com esse cara e esse pé tá amarrado com esse cara. Então, toda vez que passar, aí a gente pode estar cantando, a gente pode estar batendo palma, a gente pode estar fazendo. Mas quando ela levantar esse pé, o meu pé tem que levantar junto. E quando eu passar para cá e eu levantar esse aqui, ó, o do outro cara tá com o pé amarrado comigo, uma amarração de brincadeira, né? Mas isso era um tipo de coisa que ajudava ele a dar uma encaixada, sabe? Bater o pé na roda, bater palma, algumas coisas assim, porque era muito, muito viajandão. Eu não sei se é exatamente o perfil do teu. Às vezes ele não é tão viajandão, ele só é muito lento, ele se perde muito, né? O importante é tu prestar atenção, vai rastreando, sabe? Vai anotando. Isso que você trouxe é bastante dele, assim, tipo, as histórias que eu conto, né, a história anímica, no dia seguinte, se eu pedir para ele contar a história inteira, ele conta a história inteira. Ele tem uma memória, ele para a história, ele é assim, ele conta com detalhes, ele reproduz o que eu falei. E se eu, às vezes, eu estou falando, fazendo uma retrospectiva, alguma coisa, ele às vezes até me corrige. Só que é uma questão de viajandão mesmo. Sabe? De tipo, tá no meio da roda, a gente tá de manhã cedo, ele tá no meio da roda, a gente assim, a roda pegando fogo, a galera fazendo, cantando, movimentando, aí você olha, ele costuma, às vezes, eu até deixo ele do meu lado para dar umas acordadas nele, assim, ele tá assim, simplesmente olhando pro nada, parado. E assim, a vida acontecendo, sabe? A escola pode estar caindo e ele tá ali assim. Aí a gente, ó, tu acorda. Aí ele, E aí são duas coisas que tu tem que prestar atenção nele. A primeira coisa é se ele é viajandão, já deu para sacar que ele é, mas ele presta atenção, senão ele não lembrava da história. Então ele é rico em fantasia, tá? Então ele é rico em fantasia. Então quando ele se perde dentro do seu próprio devaneio. É diferente do pobre em fantasia que se perde fora. nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado. Ele se perde dentro de si. Então o trabalho dele é puxar ele para fora dele, é tornar o mundo interessante para ele. Pega para ser teu ajudante. Pega, acorda ele para ser teu ajudante.
Pega ele e fala, olha, agora tu vai botar água no filtro. Porque, além de tudo, essa combinação ela é muito comum, né? O rico em fantasia cósmico, ele se perde dentro da própria cabeça, ele se perde dentro dos próprios devaneios. E ele vai se tornando muito pobre no motor, na riqueza de repertório. Eles geralmente são atabalhoados, eles são desastrados, ou eles são muito lentos, ou eles são atrapalhados. Ele vive Então, caindo. isso. Ele Isso é vive muito caindo. comum. É Tropeça isso. dele mesmo, assim. Dele mesmo. Ele mesmo. Então, o trabalho com ele é desenvolvimento dos sentidos básicos. É trabalho de jardineiro. É trabalho de equilíbrio, é trabalho de tato, é trabalho de prestar atenção, de botar as coisas no lugar certo, de esmero, né? Presença de espírito, né? É aquela criança que precisa que tu acorde ela para uma presença de espírito. É totalmente diferente do trabalho que tu vai ter que desenvolver com esse outro que fica pipocando e que não para, que é tipo uma mariposa que fica, né? Porque geralmente esses, se tu for observar, eles são sagazes. O rápido, ele geralmente não se machuca, ele é agitado, ele é terreno. É o oposto. É o Esse oposto. daí, ao contrário desse cósmico, assim, esse daí, não, ele também é rico em fantasia, só que, assim, ele é o que sabe que dia é hoje, ele é o que sabe o dia da semana, ele sabe o mês, ele sabe os meses, Acordado, ele acordado. é ótimo na tabuada. Na tabuada, Uhum, ele era o campeão, vai, entendeu? uhum. Porque ele para, ele fica Não girando, para. ele vai, ele faz, e a organização dele, os trabalhos dele, vira e mexe. Eu peço para ele refazer o trabalho dele e dá tempo, porque assim, tá muito ruim, sabe? Tá muito, muito, muito bagunçado, muito ruim. Aí eu vou, colo uma folha e eu peço para ele refazer com calma, com atenção, com capricho, e faz, entendeu? Geralmente eles fazem, né? Eu tinha um assim também, e às vezes as crianças ficavam. A gente tinha um combinado de nunca jamais o zoar, né? O tirar uma onda, isso não é permitido, né? E eu sempre fui muito amorosa, muito mãezona, muito, né, muito brincalhona com a turma, mas quando tinha uma coisa que precisava ser séria, né? E a imagem que eu tinha para eles funcionava muito bem no primeiro e no segundo ano, que era, não, mas eu sou a dona, sabe? Era uma coisa assim, não era exatamente essa palavra, mas esse castelo é meu. Não é assim que a banda toca aqui, sabe? E botava a banca e eles me respeitavam muito, me adoravam, mas eu tinha uma coisa de botar. Eu nunca tive dificuldade do limite amoroso, sabe? De não ser autoritária, mas botar um limite muito claro. E o meu, que era tipo, né, de não conseguir parar, a gente tinha um combinado que era vinha correndo e falava, terminei. Eu falava, então vamos ver se ficou bom. E o bom não era bom comparado com os outros. Como ele era um pouco competitivo, eu deixei isso muito claro para ele. Era bom para o melhor que eu sei que você é capaz de fazer. Eu não estou te comparando com ninguém além de contigo mesmo. Eu sei o teu potencial. Você está correndo para fazer não sei o que, mas você dá conta de fazer isso aqui muito melhor. E se a prof não fizer você fazer isso melhor, ninguém vai fazer. Eu estou fazendo isso porque eu amo você. Você vai refazer e vai ficar muito melhor. E cada vez que você refizer, você vai aprendendo e vai chegar uma hora que você não vai mais precisar refazer, porque às vezes ele falava, poxa, prof, de novo. E aí eu falava, tô cuidando de você. E aí ele me respeitava muito disso, sabe? E às vezes eu falava, eu sei o que você precisa fazer antes de voltar para esse exercício. Você vai dar 3 voltas em volta da sala. Pode fazer na velocidade que você quiser. Aí você vai voltar, você vai beber uma água, vai respirar 3 vezes. Quando você estiver pronto para voltar para essa tarefa, você me conta. Eu não falava só para voltar e fazer. Às vezes ele precisava desse movimento que as outras crianças não precisavam.
Era uma coisa só dele. De uma energia que parecia que vazava para fora dele, sabe? Então, esse combinado de pode sair, vou. Tinha um outro que era. Theo, eu preciso que alguém vá lá no jardim, que era longe pra caraca. Vá lá no jardim e pergunte pra prof. Eu inventava uma coisa. Pergunta pra ela se tem chazinho de camomila, que eu tô com uma sede danada. E aí você vai trazer o chá pra mim com todo cuidado, sem derrubar. Ele ia despencando a ladeira abaixo e voltava bem concentrado com o chazinho para mim, assim, com aquela missão. Então, os dois, veja como se consegue encaixar isso. Mas eu acho que a coisa do ajudante, Tá. com tarefas completamente diferentes, pode ser bom. Um para gastar a onda dele, porque ele tem uma onda para gastar que os outros não têm. E esse outro, porque ele precisa de uma atenção tua para essa motricidade ficar mais encaixada. O corpo dele não é encaixado com a cabeça dele, Léo. É isso. Não, você trouxe É um trabalho de encaixe que tu tem que lapidar. E possivelmente tu vai precisar da ajuda da família. Vê bem se não vale a pena falar para esse guri tomar lavar bem o rosto, ver se ele não chega de repente muito escabelado, porque a família não está sacando que ele não sabe cuidar do corpo dele, sabe? Então é isso assim, por aí é mesmo. isso. E essa coisa que você trouxe, eu nunca tinha pensado. Ele se perde dentro dele. Perde dentro dele, você tem que puxar ele para fora. Tão rico. Volta para a realidade. Estou aqui contigo. É fazer ele se interessar por ti, né? Porque se ele for fleumático, o movimento dele não é pelo conteúdo, é por ti, é por alguma referência de amigo na turma ou mais de uma. Ele se movimenta pelo grupo. Ele não se movimenta. Ele adora aprender. Ele tem facilidade para aprender. Sim, Mas ele se movimenta, ele vai aprender a fazer um caderno mais rápido, mais bem feito, no tempo mais ajustado, porque ele vai aprender a te amar. Não é porque não é por ele e não é para ser, não é pelo conteúdo. Isso que eu quero que tu entenda, tá? É pelo grupo, pelo professor, porque eles são muito sociais. Então, o puxar ele para fora dele é fazendo ele se interessar pela turma, é fazendo ele se interessar por ti, tá? Ele é aquele que todo mundo convida para ir na casa. Ele é aquele, Os sociais, ele é o legal. os queridinhos. Ele é isso aí. Laida, tá bom. Obrigado. Obrigado mesmo, de verdade. A gente vai se falando. Se eu lembrar de mais algum insight em relação a isso, agora eu já sei bem o perfil dele, porque eu tinha um desse tipo. Eu vou colocando lá no grupo para ti. Eu vou trazendo os outros também, cada um tem uma. Vamos, manda ver. Desafios maiores aí. Sim, vai trazendo eles. Cada encontro tu traz um pouquinho. Beijo. Obrigado. Beijo, tchau.